Olá, começa agora pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. Epidemia de dengue, vacinação, contratações de terceirizados para atuar na atenção básica e as conferências municipais de saúde programadas para 2024 são alguns dos temas que discutiremos hoje com o Conselho Municipal de Saúde, o Comusa de Itajaí. Para isso, nós recebemos aqui o presidente do Conselho, Edmar Garcia, e também o Dr. Plínio Silveira, que é conselheiro e integra a Comissão de Leis e Princípios do SUS do Comusa. Sejam sempre muito bem-vindos aqui ao Câmara Aberta. Sim, é um prazer imenso voltar aqui na TV. Todo início de ano, hein? Todo início de ano, participar desse momento de divulgação das nossas ações e também o momento que nós realizamos um debate sobre o que deveria, o que está sendo feito de saúde no município. Da mesma forma, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, uma vez que, tendo sido presidente do Conselho Municipal de Saúde por 4 mandatos, nós ajudamos a construir essa história que fez com que o Comusa fosse hoje um dos conselhos mais pujantes de Santa Catarina e talvez do Brasil. E falando assim dos conselhos que eu conheço, e não apenas porque eu integro também o Comusa, mas porque é realmente um dos conselhos de Itajaí mais atuantes de todos os conselhos que tem, né? Gente, a gente tem muitos temas para falar, mas eu queria começar com aquilo que está, digamos assim, mais quente, né? Infelizmente, né, hoje, nós estamos gravando aqui dia 16 de fevereiro, e infelizmente ontem, né, dia 15, foi divulgado o primeiro óbito em decorrência da dengue aqui no nosso município. Eu tenho, inclusive, 2 documentos aqui, um deles é a circular número 105, datada de ontem também, que fala que Itajaí está oficialmente vivendo mais uma vez uma epidemia de dengue. Agora eu quero saber o seguinte, na opinião de vocês e do conselho em geral que vocês representam, o que faltou no combate à dengue para que se pudesse talvez evitar que essa epidemia acontecesse mais uma vez? Tem uma fórmula? Tem, infelizmente tem algumas fórmulas. Quando a gente fala de dengue, que é uma doença grave, o que está acontecendo agora no município é muito perigoso, inclusive para a população, e é tudo transmediado por um inseto, né? Que no caso é a Aedes aegypti. Todo mundo conhece a história, existem várias divulgações sobre o inseto, e é um inseto que ele se reproduz em água limpa e parada. Ou seja, o simples fato do município, das pessoas manterem lugares, depósito de lixo, entulho, que acumule água limpa, uma chuva, é suficiente em uma semana para você ter o pernilongo, e o aporte de uma pessoa doente pode alimentar uma pandemia, porque não é só o pernilongo que transmite a doença, você tem que ter pessoas doentes. E isso ele tem que ser mediado pelo poder público. Nós já tivemos uma surpresa muito desagradável anos atrás, onde nós tivemos uma epidemia monstruosa de dengue no município, felizmente, se não me engano, sem óbitos. E no começo dessa pandemia, nós já temos em um mês de ações, nós já temos o primeiro óbito, o que não é um bom sinal para a população. Desculpa, Edmar, te interromper, mas vocês imaginam que precisaria, além das ações que são pontuais, que eu acho que a Prefeitura, até a Secretaria de Obras geralmente faz, né, com limpezas periódicas da cidade, enfim, dos terrenos baldios, faltou novamente um trabalho de divulgação, de novo, para que a comunidade faça a sua parte? Eu penso que não há política pública que seja capaz de dar conta de uma epidemia se para isso não contar com a contribuição da população.
mas de uma população efetivamente informada sobre as razões da epidemia, sobre como evitá-la, portanto, e como combatê-la. Então, é ilusório acreditar que só políticas públicas poderão dar conta disso. O que ocorre, você mencionou no início, nós temos variados temas a tratar aqui sobre saúde pública. E eles se intercambiam, eles se conectam, eles se relacionam. Ou seja, a epidemia que agora está a acontecer, ela não é um fato isolado. Frequentemente ela vem e os seus desdobramentos estarão diretamente relacionados à capacidade dos serviços públicos de dar conta dessa epidemia, junto com a população. Então, no que diz respeito à dengue especificamente, é necessário um poderoso investimento na comunicação, mas não pode ser uma comunicação ou campanhas fortuitas, campanhas que acontecem só quando a água atinge o pescoço, né? Então, tem que ser um trabalho feito de forma sistemática, e sistemático deve ser o treinamento dos agentes públicos que estão encarregados de combater o mosquito, assim como o preparo constante, continuado, dos profissionais de saúde que irão tratar as pessoas que adoecem por conta da epidemia. Os agentes de combate às endemias, o pessoal trabalha em coordenação com os agentes de saúde, por exemplo, indo de cada em casa fora desse período de epidemia. Isso o reforço dessas equipes não seria importante exatamente para evitar de que chegassem no final, todo verão, tivesse que fazer todas aquelas campanhas e mutirões e tudo mais? Aí começa, como você perguntou, o que poderia ter sido feito no passado? Nós estamos, depois de um longo período sem concurso público, hoje vai ser divulgado o resultado final de um concurso público que nós ficamos esperando e provocando no Conselho por muito tempo. E por que nós queremos isso? A equipe de agentes de endemia, há mais de acho que quase 2 anos, ou um pouquinho mais, faltam 20 agentes na equipe. O próprio coordenador relatou, eu preciso de 20 agentes para completar a minha equipe. Ou seja, ele está com uma equipe defasada há algum tempo. Por mais que ele faça um trabalho, organize tudo, ele não vai conseguir atender tudo, porque ele já tem uma equipe a menor. Os agentes comunitários de saúde foram sendo dilapidados, aquelas equipes. Antes, quando você tinha uma equipe de SF com 8 agentes, hoje o normal é 6. Então, isso quando tem, né? Isso quando tem. Isso quando as equipes de estratégia de saúde da família estão completas. Isso quando coisa que está bem deficiente aqui em Itajaí, né? Está bem deficiente. E esse trabalho, o trabalho para combater qualquer doença, vamos falar especificamente da dengue, é um trabalho que ele não pode recuar. Sabe? Se você alivia a pressão do trabalho, facilmente o mosquito toma conta, a doença toma conta. E também tem outras ações que a gente vê que parece que servem para alguma coisa, mas ao nosso ver ele só demanda trabalho, é que tem ações como, por exemplo, a Secretaria de Obras vai lá e limpa o terreno. Mas não acontece nada com o dono do terreno que está especulando com aquele terreno. Aí o que indica para a população? Está limpo, vou jogar mais lixo aqui. Porque dali uma semana a Secretaria de Obras vem e limpa. Ou seja, ser paliativo num trabalho, você não está atacando aquela consequência, que é o porquê que essa população não dá destino adequado para o que ela não quer. E isso que, desculpe até entrar numa coisa que vocês entendem muito mais do que eu, mas existem várias ações e locais corretos para fazer a destinação do lixo e tudo mais, inclusive de entulho, de obra e tudo. Tem caminhões que fazem essa coleta, mas acho que falta um pouquinho também daquele trabalho realmente de conscientização desde o início, de uma reeducação da população
quanto a isso, porque senão nenhuma atitude será efetiva nunca, né? Continuaremos tendo essas epidemias. O que preocupa é que nós vivemos um fato curioso, mas muito mais do que curioso, contraditório. Veja, nós recentemente passamos por uma pandemia de Covid. Durante essa pandemia, todos nós, de alguma maneira, reconhecemos a importância de termos um sistema de saúde público, universal e de acesso igualitário. Todos nós, de alguma maneira, isso foi a nível nacional, as personalidades políticas, artísticas, a população em geral, teceu loas, elogios à existência do SUS, porque sem ele nós não poderíamos ter enfrentado da forma que enfrentamos a pandemia e talvez a mortalidade teria sido muito maior. Bom, naquele momento nós reconhecemos a importância do SUS. E por que eu digo contraditório? Porque o SUS, a nível local, sofre um processo exatamente na contracorrente do seu fortalecimento. Ou seja, nós estamos vivendo um processo de enfraquecimento do sistema público, da estrutura pública. Ou seja, a decisão política deixou de existir no sentido de consolidar o SUS como política pública que veio para ficar e se transformar naquilo que tem sido até então um patrimônio da sociedade brasileira. Nenhum país no mundo tem um sistema tão poderoso quanto o SUS. Nós damos nó em pingo d'água, se você considerar os investimentos que a gente tem. E o que a gente vê a nível local? O enfraquecimento. A terceirização contínua dos serviços, fazendo com que haja uma precarização da mão de obra, né? Uma alta rotatividade dessa mão de obra, que em última análise acaba gerando desperdício de recursos, porque você tem que treinar quando o faz, treinar e retreinar e treinar cada vez mais. Então, o que mais preocupa, claro, a epidemia preocupa, mas as que poderão vir, com que estrutura nós poderemos contar a nível local? E tu agora, Plínio, entrou num outro assunto que até o Edmar tocou de leve, essa questão, foi feito um concurso agora, mas existe todo um trabalho mais de longo prazo de fazer contratações e contratações e contratações e terceirizações. Serviço terceirizado. Então, assim, inclusive agora faz pouco tempo, acho que faz 2 semanas que teve aqui, no caso, aqui na UAB, aquele dia de lutas contra a terceirização da saúde, Sim. Porque Itajaí mesmo está vivendo um processo aí de um contrato com empresas e tal, para emergencialmente, que está se prolongando já há 4 anos. Exatamente. Está sendo emergencial desde 2020. E não se faz, agora que conseguiu sair esse concurso, mas até que ele venha, até que ele seja suprido, ainda tem um tempo para todas essas empresas, ninguém pode deixar a população na mão, mas essas empresas vão continuar atuando e tem que continuar atuando até que entrem esses profissionais efetivos. Só que agora, por exemplo, com a epidemia de dengue, nessa semana ainda, eu acho que Você não tem para onde correr. A própria Secretaria de Saúde, a Prefeitura, já lançou mão de determinações para a realização de licitações para a contratação de pessoal, mais uma vez emergencial. E aí essa precarização que o Plínio estava comentando agora. Vários serviços, e dá até para usar a TV aqui como exemplo, você pode ter os melhores equipamentos. Tire a equipe. Não funciona. Porque não tem como funcionar. A saúde é exatamente isso. Nós podemos ter bons prédios, nem sempre temos. Podemos ter os melhores medicamentos, mas a saúde é dependente de uma equipe de profissionais. Essa equipe de profissionais não nasce sabendo. E até a própria escola, de um tempo para cá, a Univale mesmo andou reformulando seus cursos para formar um profissional mais voltado ao SUS. Mas há alguns anos atrás, o profissional saía da escola formado médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, farmacêutico, biólogo, mas ele não estava preparado para o SUS. Porque a escola dele formou ele sobre uma visão que ele ia trabalhar numa empresa privada com uma outra visão de mundo. Quando ele chega no SUS, é toda uma visão de mundo. Nós preconizamos isso, até o Plínio conhece muito melhor, que Plínio é um profissional da ponta.
Nós preconizamos no SUS o atendimento à pessoa, não à doença da pessoa. E daí esse profissional que vem da universidade e entra para o nosso serviço, ele vai sendo treinado pelos nossos colegas. Quem forma o profissional do SUS é um profissional como o Plínio e seus outros colegas. Eles modelam, ensinam, porque a gente não tem um curso de formação quando entramos na prefeitura, quando passamos no concurso. A gente cai, fez o concurso, é aprovado, é chamado, se te larga no ambiente de trabalho. Quem vai te formar? Teus profissionais. Quando a gente começa a abrir mão para serviço terceirizado, o terceirizado ele não tem estabilidade. Inclusive a empresa anterior, que estava antes do IMAS, que era a Proativo, o profissional era contratado pelo WhatsApp e era descontratado pelo WhatsApp. E às vezes a pessoa ficava uma semana ali e saía. Às vezes ela ficava um mês e estava ótima. E daí, por algum motivo, mudava ela de lugar. Isso sobrecarrega a nossa equipe, que não consegue trabalhar. E a gente nunca tem um profissional que entenda a nossa linha de trabalho. E que a população conheça, que se faça presente, já sabe, eu sei que se eu for no posto tal, eu vou ser atendida pelo Dr. Plínio. Que é o vínculo. Esse é o problema. Exato. O ponto central, o ponto vital do sistema, da forma como a gente pretende que ele seja estruturado, é o vínculo. E o vínculo, ele surge de uma relação de confiança, de olho no olho. Veja, eu sou médico da área que eu atendo há 17 anos. E os meus alunos, eles de certa forma se surpreendem com o fato de que as pessoas que eu atendo sabem o nome dos meus filhos, o nome da minha mulher, onde eu moro, as minhas preferências, ou seja, eles me conhecem porque eu os conheço. O conhecimento é um processo mútuo, recíproco. Então, o modelo tradicional de fazer medicina é mais ou menos baseado no seguinte: não se envolva com as pessoas que você atende. Ou seja, um movimento de distanciamento. Nós preconizamos um movimento exatamente o contrário. Envolva-se com as pessoas que você atende. Deixe-se conhecer para conhecê-las. E aí, então, tratar a pessoa que tem a doença e não a doença que tem a pessoa. Exato. Porque uma pneumonia vai evoluir de formas distintas nas distintas pessoas. Isso precisa conhecer. Pessoal, a gente até extrapolou e muito nosso primeiro bloco aqui. No segundo bloco, a gente continua falando mais um pouco sobre essa questão da precarização do serviço, né, que era o que o Dr. Plínio estava falando, e também da terceirização e outros temas que a gente está com a nossa pauta repleta. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o Edmar Garcia e o Plínio Silveira, respectivamente presidente e conselheiro do Comusa de Itajaí. Meus amigos, a gente falava aqui agora há pouco, né, no primeiro bloco, ainda no finalzinho do primeiro bloco, dessa questão de tentarem, pela terceirização, precarizar também o serviço. E é uma consequência, a precarização do serviço, do atendimento à população, como deve ser feito, é também uma consequência da terceirização, dessa falta de criação de vínculos? O que você acha, Edmar? Terceirizar o serviço, o SUS, como a gente conhece, ele precariza sem dúvida nenhuma. Por vários motivos. Uma, porque você está colocando um profissional ao lado de outro profissional, um profissional que não conhece o sistema e não vai ter tempo para adquirir o sistema, porque
ele está ali de forma precária. Outra, porque você vai ter também uma diferença, eles não são iguais. Um é um funcionário, está ali, tem uma carreira dentro da prefeitura. Tem um comprometimento, Tem um comprometimento, ele fez concurso e tudo. E o outro profissional, além de não ter um vínculo direto com o empresário, ele também ganha muito menos. E tem que se trabalhar muito mais horas para também ter uma qualidade boa de vida. Ou seja, ele vai se esgotar também. Logo na primeira empresa, eles faziam 12 horas direto. Até a hora que houve uma intervenção e para liberar essas pessoas para almoçarem. Na pandemia da Covid, um profissional da terceirizada, quando ele pegava Covid, ele escondia. Porque se ele declarasse que estava com Covid, bem no começo da pandemia, ele ia ter 15 dias de atestado, 15 dias sem salário. Ele recebia por dia. E ele não tinha nem contrato de trabalho. Ele recebia por dia, no modelo americano. Então, você trabalhou hoje, você ganha hoje. Não trabalhou amanhã, você não ganha. Ou seja, imagine uma pessoa dessa, que veio de fora, talvez fugindo da pandemia, encontrou aqui um lugar para um trabalho, ele vai ganhar por dia. E se ele pega a doença porque ele está se expondo, ele não tem nada que ampare. Então, aí eu estou falando de a precarização do ser, né, do trabalhador. Só que com o trabalhador precarizado, o serviço vai ser precarizado também. Nós temos, e aí dá para ter várias histórias do profissional que veio de fora, receita um determinado medicamento, um profissional, um médico, receita um determinado medicamento para um paciente, esse medicamento não existe na nossa rede. Aí você põe um pai, uma mãe de família se batendo, tentando localizar um medicamento, sendo que tem um similar ou tem um remédio da nossa lista para aquela doença que seria disponível dentro da unidade. É por isso que, então, a gente tem que voltar um pouquinho para essa questão do concurso, que agora finalmente foi feito e ainda está na questão dos trâmites para fazer homologação, para daí começar a chamar as pessoas. Como você está satisfeito com a condução que foi dada no concurso, com o tipo e a quantidade de vagas ofertadas? Está faltando, os profissionais que vão ser chamados vão suprir as necessidades de cada área? Aí, aliás, o resultado sai daqui 1 hora, né? Hoje, né, dia 16, sexta-feira, vai sair às 16 horas da tarde. Nós temos 2 formas de ver. Melhor do que nada. Fizeram um concurso, sabe? Porque é tanto tempo aguardando, tanto tempo sofrendo ali no aguardo, solicitando a existência do concurso, que agora saiu um concurso. Então, melhor do que nada, espero que esse concurso seja homologado e que as pessoas sejam chamadas, como já foi dito, inclusive isso para a gente, dentro, porque ele foi questionado, o diretor da Secretaria de Saúde, e ele falou que vai contratar. Mas uma coisa que a gente vê, que parece que é uma coisa primária, nós temos uma Secretaria de Saúde que tem toda uma estrutura, e quando eles lançaram a primeira ideia, eles não sabiam nem quem chamar direito. Não sabia onde estava faltando vagas, é isso? Onde tinha vagas abertas. Teve, acho que, 3 ou 4 aditivos que foram para a Univale, e teve um aditivo no concurso ampliando o número de vagas. E isso é um sintoma muito ruim. Todas as vagas é tudo cadastro reserva. Como se nós não precisássemos de pessoas. O exemplo de precisar de pessoas é estar contratando. Eu tenho uma tese. O tempo dirá se a minha tese se confirma. Eu penso que existe na gestão um núcleo pensante que defende ardorosamente a terceirização do serviço. E esse grupo tem ascendência sobre as decisões e só elaborou este concurso diante do clamor insistente dos servidores e da própria população, mas muito mais servidores,
e acabou no último minuto do segundo tempo lançando o edital. Mas veja que ao mesmo tempo em que a prefeitura lança o edital de concurso público, ela lança um pregão para contratar, por exemplo, 600 mil horas de técnico de enfermagem, que corresponde a 150 técnicos de enfermagem trabalhando 8 horas por dia durante um ano. Ora, se você vai fazer concurso, então tem por que vai contratar? Então tem 180 vagas. Entendeu? Por que vai contratar uma empresa terceirizada para isso? Ou você vai fazer um concurso que é fake, que é só para cumprir carnê, para dar a aparência de que se está tentando fortalecer a estrutura pública, ou de fato há um ganho secundário na terceirização. Há um ganho secundário na terceirização? Essa é uma pergunta que fica no ar. Porque o interessante é que na gestão hoje estão pessoas que ontem defendiam ardorosamente o fortalecimento do SUS municipal, que contribuíram, inclusive, aliás, o próprio prefeito, no passado, foi um dos que fortaleceu a estratégia de saúde da família, algo que hoje ele enfraquece pela política de terceirização. O que aconteceu na cabeça dessas pessoas? Elas foram seduzidas por algum ente do espaço? Qual é o ganho secundário que estão tendo com o processo de terceirização, quando não existe no Brasil hoje nenhuma experiência que tenha dado certo na terceirização dos serviços finais, que é a prestação de serviços no campo dos recursos humanos. São Paulo, uma vez na época do Maluf, lembra? Maluf detonou com o SUS municipal em São Paulo, entregou todo o serviço a uma cooperativa, criou um programa que chamava Paz. Aquilo virou uma guerra, tanto que tiveram que recuar, porque não deu certo. A corrupção rolou o tempo inteiro durante aquele processo de terceirização, privatização do sistema público do município de São Paulo. Não há hoje no Brasil nenhum exemplo de terceirização de atividade fim, ou seja, contratação de recursos humanos, que tenha dado certo. Plínio, eu vou mudar de assunto, porém pegando um gancho naquilo que tu acabou de falar, que é a questão de que quando parece que as pessoas mudam ao longo do tempo, antigamente defendiam o SUS, agora estão querendo precarizar e parece que acabar com o sistema. O que aconteceu com essa questão da vacinação? Porque eu me lembro que eu acho que teve, não sei se foi na última reunião que eu presenciei, que inclusive foi bem na época em que o nosso governador aqui, do estado, tá, gente? O governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Mello, foi para as redes e para a TV dizer que os pais são livres para vacinar ou não os seus filhos. Sendo que o país já foi o país que foi referência em vacinação. Sim. Né? Isso aí de crianças, para todos os tipos de doenças que são... que podem ser prevenidas e que são prevenidas pela vacina, e hoje estamos aí tentando, não conseguimos chegar a 60% de vacinação. O que está havendo? As pessoas mudaram tanto assim, regrediram? Elis, eu sou pediatra e médico de família. Metade dos meus 40 e poucos anos de medicina eu dediquei exclusivamente à pediatria. E a pediatria é um dos instrumentos mais poderosos da intervenção, é a imunização, é a vacinação. E no meu cotidiano eu sou interpelado por muitas pessoas. Ida, o que o senhor acha da vacina? Eu disse, como assim? Tem que fazer vacina. Você não se vacinou contra o sarampo? Você não se vacinou contra a poliomielite, os teus filhos, os teus netos? Então tem que fazer as vacinas. É incompreensível, mas muito mais inaceitável, que seja difundida a ideia, tal qual de que a Terra é plana, de que as vacinas não fazem proteção. E mais inadmissível ainda é verem profissionais médicos defendendo a não vacinação, quando se sabe que foi exatamente a vacinação, por exemplo, do sarampo, que ajudou a erradicá-lo. Sarampo, que era uma doença que dizimava crianças. Eu me formei na década de 80, eu via crianças morrer de rodo por complicações de sarampo. Algo que eu nunca mais vi. E os Por médicos quê? novos Por não. conta da vacinação. Ou seja, questionar a vacinação hoje é com o perdão da expressão, de uma estupidez intelectual inaceitável nos tempos contemporâneos. Pior quando vem das autoridades públicas que deveriam
fazer cumprir a lei, né? Porque a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que as crianças têm que ser vacinadas. E aí vem o governador com uma palavra que eu acho fantástica, liberdade. Quem não é pela liberdade? Quem não luta pela liberdade? Agora tem um detalhe importante. A liberdade ela está intimamente vinculada ao conhecimento. Se você não conhece algo, você não é livre para decidir. Então a liberdade só pode ser exercida mediante o conhecimento. Ora, qual é o conhecimento que tem um pai, né? Se tu pegar o perfil populacional, o grande número de pais, que às vezes quais são as informações que eles têm sobre os benefícios da vacina. E aí tornam-se vulneráveis a essas campanhas de desinformação daquelas pessoas que cometem esses absurdos, essas verdadeiras atitudes criminosas, imputando à vacina problemas que elas não apresentam. E o mais estarrecedor é ver o governador fazer a defesa da liberdade sem apontar que liberdade é o exercício baseado no conhecimento. Você precisa saber, conhecer para poder ser livre para decidir. Bom, hoje que nós estamos no dia 16, né, e se eu não me engano, não sei se foi ontem ou se foi essa semana, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, acho que foi o Cristiano Zanin, ele determinou que todos esses decretos, tem várias prefeituras por aí que fizeram decretos dizendo que não precisava de vacinação para as crianças poderem estudar. Não sei como é que Itajaí não chegou a esse extremo. Não, né? não chegou. Mas no nosso estado, o governador foi para a TV falar isso. Vocês imaginam que haja necessidade não apenas dos conselhos municipais, junto com o Conselho Estadual, qual seria uma medida eficaz que colocasse a posição dos conselhos, do Conselho Estadual, perante essa posição do governador do estado, ou do governo do estado, né? Eu vi a manifestação do próprio Ministério Público, que foi contra, tem a manifestação do Zanin. Nós debatemos isso na nossa última reunião também, até ficar claro, né, que existem pessoas que às vezes não entendem direito o que está acontecendo, porque uma coisa que acontece, e isso está bem do nosso tempo, hoje você pode falar uma besteira qualquer, e tem muitas pessoas falando besteira, e você não tem como responder a tudo aquilo que eles estão falando. Por exemplo, só da vacina da Covid foi assim um volume gigantesco de informações desencontradas, e a ideia era tão maluca, que eles começaram contra as vacinas da Covid, falando que era muito rápido para fazer uma vacina, mas eles estavam falando mais especificamente da vacina da Pfizer, que era uma tecnologia nova que em 2020 já tinha 18 anos de estudo e de uso, e de que era comprovadamente segura, a vacina da Pfizer, que era o bebezinho das vacinas. E depois eles misturaram a perseguição ao que vem da China é ruim, que é o perigo da China, e daí lá pelas tantas eles misturaram tudo, daí de repente bom era a vacina da Pfizer. Eu sei que é tanta informação desencontrada e contraditória, né, e contraditória, e na boca de pessoas, como você falou, na boca de pessoas que não detêm o conhecimento, mas são importantes para a organização do Estado. Tipo, daí nós temos prefeito, governador e presidente da República. Daí os seus secretários, seus ministros, essas pessoas nem sempre conhecem, né? A formação deles não é essa, mas você tem todo um grupo, nós temos equipes que desenvolvem vacina, e nós não tivemos da vacina da Covid nenhum óbito infantil. Nenhuma criança morreu por ter tomado vacina de qualquer tipo para a Covid. Está falando de contradição exatamente porque eles falaram que a vacina da Covid não seria boa porque foi desenvolvida muito depressa. Só que nós temos vacinas aí que já estão desenvolvidas há
dezenas de anos, inclusive, né? Como no caso contra a polio, e que caiu a vacinação também. Isso é interessante, porque é um argumento falacioso, porque ele induz ao interlocutor concluir de forma equivocada. De fato, ela foi uma vacina feita num tempo recorde, mas o esforço conjugado de todas as autoridades científicas do mundo inteiro, numa época em que você aperta o botão aqui, no outro lado do mundo você está com a informação. O que não acontecia 40 anos atrás, 50, quando foram desenvolvidas as demais vacinas, que levaram décadas para serem desenvolvidas. Então isso é próprio do conhecimento, do desenvolvimento da ciência. Você consegue cada vez mais rapidamente desenvolver novas tecnologias. Exatamente. Gente, nós aqui temos que dar um ligeirão no próximo bloco, porque a gente ainda tem muita coisa para falar, coisa importante. Não saia daí, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui para o último bloco, que hoje entrevista o Edmar Garcia e o Plínio Silveira, presidente e conselheiro do Comusa, Conselho Municipal de Saúde. São muitos temas. Conferências municipais programadas para 2024, que temos? Sim. Além da saúde do trabalhador, que eu sei que tem um prazo aí para ser feita. Eu acabo me envolvendo bastante com a parte dos fundos, né, as finanças do SUS, porque toda ação do SUS, embora a gente diga o SUS é gratuito para o cidadão, no momento do seu atendimento, mas ele tem que ser financiado. E quem financia é toda essa arrecadação pública que vem para poder dar cabo das necessidades do SUS. E aí também vem o nosso dilema. Eu acho que não é só a arrecadação de dinheiro e não é só saber o que precisa ser feito. Tudo que vai ser feito em saúde tem que ser discutido com a sociedade. Isso através das conferências, elas servem para isso? Através das conferências. As conferências são... a conferência é um dos eixos, um dos pilares da representação e das determinações do SUS. Então, o que é decidido nas conferências, ele tem que ser levado a cabo. Tem uma que, se eu não me engano, tem que ser feita até abril, até o final de abril, é isso? Não, é que aqui em Itajaí, nós fazemos conferências municipais de 2 em 2 anos. E são por temáticas, né? Isso. E no nacional, ele é feito de 4 em 4 anos. Então, cada vez que a nossa conferência está alinhada com a nacional, nós temos prazos para cumprir, para poder eleger delegados que vão para a estadual e vão eleger os delegados que vão para a nacional. Por isso que daí, de 4 em 4 anos, nós temos uma estrutura de prazos mais rígida. Quando nós fazemos só a nossa conferência no intervalo da nacional, nós temos essa geral, flexibilidade. Que é a Conferência Municipal de Saúde, aquela geral, né? Isso, que é a Conferência Municipal de Saúde. É lógico que nós também fazemos outras conferências temáticas. Nós podemos abrir conferências temáticas, nós já tentamos fazer uma temática só de saúde do trabalhador. E essas conferências, elas são importantes para fazer olhar para o nosso público-alvo, que é o público que, embora não tenha todo o domínio de saúde, não seja um técnico da área, mas ele também vê as suas necessidades. Ele sabe quais são as suas prioridades e ele tem que trazer essas ideias para que elas sejam registradas na conferência. Já tem data? Não. Não tem? Não tem data ainda. Não tem data ainda. Processo eleitoral do Comusa, esse tem data. Processo eleitoral do Comusa tem data. Nós já deveríamos até ter
encaminhado o processo eleitoral do Comusa. Então, aguardando a Câmara fazer Exatamente. votar o projeto de lei da nova lei do Comusa. Nós tivemos uma grande surpresa, assim, que foi fabulosa mesmo ano passado. É que ano passado a Procuradoria do município, a gente tinha uma ideia que até o Plínio se envolveu bem mais, né, por conta da comissão que ele representa, e foi elaborado todo um arcabouço legal moderno e atualizado para o Conselho. Nós vínhamos de uma reforma, que até o Plínio até pode contar melhor, né? Uma reforma junto com o Ministério Público, quando o Conselho tentou ser derrubado por um gestor, e daí teve uma reforma, mas essa reforma ela tem que ser atualizada até para a gente conseguir a participação mais ampla da nossa sociedade, que mudou ao longo dos anos. O que está faltando agora? Depois eu entro um pouquinho no que está mudando, as principais mudanças da lei anterior, da lei que está vigente, para a nova lei que está para ser votada aqui na Câmara. O que está faltando para votar, você já sabe? Não, nós já viemos aqui, eu já conversei com algumas comissões, até falar, não, da minha comissão já foi aprovado e tudo, mas a gente olha no sistema da Câmara, ainda está naquela primeira comissão. Então, até o Conselho está chamando os vereadores responsáveis, né, os presidentes, os membros das comissões, para a nossa reunião de segunda-feira, para que eles vão lá e deem um parâmetro para a gente em que pé que está a nossa legislação. Esse modelo que está aqui é um modelo bem mais moderno, bem mais abrangente, só que está parado aqui. Tem algum impedimento para que vocês possam fazer o processo eleitoral sem ter concluído ainda essa nova legislação? Daí nós vamos ter que fazer usando pelo modelo antigo. Pelo modelo antigo, e daí existem algumas sugestões, até da própria Procuradoria, que a gente pode fazer no modelo antigo, e saindo a nova lei, ela faz uma nova eleição. A gente abre uma nova eleição. Ou seja, e ela anula a passada. Você vai ter que fazer um mandato tampão. Isso, exatamente. se não conseguir que essa votação seja feita antes do processo eleitoral. Exatamente. Doutor Plínio, quais são as principais mudanças em relação à lei que está vigente para essa nova proposta? Inicialmente é importante que se diga que a lei municipal ela precisa estar consentânea com aquilo que diz a lei maior do país em respeito ao SUS. E um dos balizadores são as resoluções do Conselho Nacional de Saúde, que volta e meia emite algumas resoluções no sentido de tornar cada vez mais participativa, né, o controle social. A lei municipal, ela engessa alguns grupos de representação. O que nós pretendemos com a nova lei? Abrir possibilidades para que, por exemplo, representante da população negra, população LGBT, associação de portadores das mais diversas patologias, a própria OAB, os estudantes universitários, enfim, uma gama de setores, de segmentos que não contavam com possibilidade de representação junto ao Comusa, junto ao controle social. Então, a nova lei, ela prevê a participação, ela amplia o leque de segmentos de representação, obviamente mantendo aquela paridade entre prestadores de serviços e usuários dos serviços, que é o princípio maior da representação no controle social. Outra coisa que a lei traz é a ampliação do mandato, de 2 para 3 anos na composição dos conselheiros. Por quê? Como frequentemente é uma renovação, quando o conselheiro começa a entender toda a dinâmica do controle social, começa a se apropriar do sistema de gestão, começa a se apropriar dos instrumentos de gestão, da gestão da saúde pública, ele sai. Então, 3 anos dá mais oportunidade para que aquele conselheiro que iniciou ontem, que se apropriou hoje, ele possa fazer no ano subsequente um exercício pleno daquele conteúdo que ele se apropriou. E mais, ajudar a formar os novos que estão chegando. Então, por uma questão de sobrevivência política do Comusa, do ponto de vista de política pública de saúde, a gente acha que esse mandato deva ser ampliado para 3 anos. Né? Basicamente seriam essas duas mudanças significativas. E agora falando por mim, né, que não estou ali como profissional, porque eu sou jornalista, então não estou representando o profissional, estou representando o Sindicato dos Servidores aqui
de Itajaí. Estou aprendendo muito, e é muito importante, gente, é muito importante a participação, como se chama, né, do controle social. Quer dizer, as pessoas não precisam necessariamente entender de saúde, como eu não entendo, como várias outras pessoas não entendem, mas participando dentro do conselho, sabendo quais são os problemas e quais são as soluções possíveis, de também contribuir para que as coisas fiquem melhores, né? É importante a participação. Eu penso... que essa é a principal não há dúvida função nenhuma do conselho, né? A participação da população. Enquanto nós conversávamos aqui, eu pensava, cá com meus botões, este bate-papo, ele precisa necessariamente ser mais do que um simples bate-papo. Uma conversa sobre Comusa, sobre o controle social, que amanhã todos, de repente, esquecerão do que foi dito aqui. É importante que as pessoas que nos ouvem, elas entendam que o que está em jogo aqui, que o que está em debate aqui é a própria sobrevivência do sistema de saúde público no município e, por extensão, somada à luta dos outros conselhos nas 5.000 e poucas municípios brasileiros, que vão formatar, que vão consolidar, que vão fortalecer, de fato, aquele sistema que nós elogiamos durante a pandemia de Covid. Ou seja, as pessoas que nos ouvem hoje precisam buscar se informar sobre o controle social, como fazer para participar, a importância dele no estabelecimento das prioridades das políticas públicas, a importância do controle social para dizer não à privatização. Porque é importante que a gente saiba que saúde, do ponto de vista público, do SUS, é um direito. E do ponto de vista do interesse privado é uma mercadoria. Isso muda tudo na hora de estabelecer prioridades. A lógica do SUS é saúde como direito. A lógica do sistema privado é saúde como mercadoria. Tudo bem que o indivíduo venda carro, picolé, bala, chiclete, camisa. Agora, não pode ser feito a mesma lógica com saúde. E, na minha modesta opinião, nem com educação. Exatamente. Sim, Pessoal, a gente tinha uma pauta muito maior aqui, mas, infelizmente, nós até já extrapolamos nosso tempo. E a gente convida vocês a voltarem mais vezes aqui ao nosso programa para dar mais outros esclarecimentos, né? Mas, por enquanto, muitíssimo obrigada pela presença. Obrigado, Elise. E a gente volta para falar melhor da conferência. Ok, muito obrigado pela oportunidade, Elise. Um abraço. Obrigada a vocês. Obrigado. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação aqui nos canais da Câmara de Vereadores de Itajaí, tanto no YouTube quanto nas redes sociais. No canal 14 também, tá? E lá no YouTube, não se esqueça, tá? Nosso canal está crescendo em número de inscritos. Vá lá, se inscreva, receba as nossas notificações, compartilhe os nossos vídeos e faça a boa informação circular. Até o próximo Câmara Aberta.